Olá, turma, tudo bem? Estamos de volta para uma aula de História. Hoje, dia 18 do 8 de 2020, nós vamos falar sobre patrimônio histórico e cultural. O que será um patrimônio histórico e cultural? Então, patrimônio histórico e cultural, gente, ele é considerado todas aquelas obras, construções, monumentos antigos que são tombados pelo Estado ou pelas prefeituras, e eles são considerados patrimônios históricos e culturais, porque eles contam histórias de quem viveu aqui há muitos anos. Então eles têm uma história a contar a toda a população de muitos anos, Então nós sabemos que todo monumento, todo documento histórico e cultural, ele conta uma história, ele tem um relato, ele tem toda uma vida ali, a ser mostrada para a atualidade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre obras, sobre construções, estátuas, onde deveriam ser contadas as pessoas da atualidade, quem viveu, quem construiu, e elas, muitas, são tombadas, são proibidas ser mexidas, Não pode ser demolidas, não podem ser trocadas as cores. Por exemplo, se nós temos a Praça do Garimpeiro aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, nós temos a Praça do Garimpeiro. Ali tem a estátua do Garimpeiro, nós já conhecemos ela daquele jeito. Ali é uma obra, já foi tombada, então nós não podemos modificar, nós não podemos fazer nenhuma modificação na pintura, nós não podemos demolir para fazer o garimpeiro reto, em pé, nós não podemos, porque ali é uma peça já que faz parte do Estado. Então o Estado, ele está preservando, que ele tem uma história a contar, que foi a vinda dos garimpeiros para o Estado, tá certo? Então nós vamos conhecer um pouco mais de alguns assuntos que nós vamos aprofundar no nosso livro. Está lá na página 248 do nosso livro 5. De acordo com o dicionário Aurélio é um dicionário, tá? A palavra patrimônio significa herança paterna, ou seja, aquilo que recebemos de nossos pais. Quando falamos em patrimônio histórico e cultural, porém, consideramos tudo aquilo que foi deixado pelos antepassados e que consideramos e que representa uma importante fonte de riqueza, de pesquisa, de preservação cultural. No mundo todo existem magníficos patrimônios históricos e culturais. Alguns exemplos são a muralha da China, a Torre Eiffel em Paris, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Torre de Pisa na Itália, e entre outros, no mundo inteiro tem. Todo estado, todo país tem sempre os seus patrimônios históricos e culturais, que contam um pouco sobre a memória daquela cidade, tá? O momento em que ela foi construída, os primeiros moradores, então, para isso que serve. Porque algumas localidades, construções e monumentos históricos tornam-se patrimônios históricos e culturais. Por quê? Porque eles foram construídos há muitos anos, E eles servem para contar um pouco sobre a história daquelas pessoas do passado. Então isso acontece porque eles foram e são importantes para um grupo de pessoas, Foram as pessoas que viveram aqui há décadas, de pessoas de longo tempo. Eles também eles têm significado porque representam uma época, que foi uma época muito, muito antes de nós virmos aqui. Um acontecimento também de destaque, uma cultura, uma religião. Para que uma localidade, uma construção ou um monumento se torne um patrimônio histórico e cultural, é preciso que ele seja tombado. Quando o tombamento ocorre, significa que ele bem foi reconhecido como um valor cultural e deve ser representado. Em outras palavras, sua arquitetura deve estar preservada de tal forma que não pode, perder a característica da época, que fazem desse bem um patrimônio histórico e cultural. Além dos exemplos citados, você pode encontrar construções ou monumentos históricos no seu município, uma casa, uma escola, uma biblioteca,
uma antiga igreja, um edifício do governo, uma cadeia, que são delegacias, né? Um museu, uma estátua. Todos esses bens podem vir a ser patrimônio histórico e cultural. Como vocês podem observar aqui, nós temos o Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Nós temos a Torre Eiffel, a Torre de Pisa, na Itália, tá? Também são considerados patrimônio histórico e cultural. Por quê? Porque eles foram tombados, foram construídos há décadas, né? Por pessoas que viveram aqui antigamente, há muitos anos atrás. Então, hoje eles são considerados patrimônio histórico e cultural, não podem ser demolidos, não podem ser mexidos. Hoje eles servem para visitações de turistas, tá? Então, é um monumento muito antigo e muito importante. Conta muitas histórias ali, né? De um povo que viveu aqui há muitos anos. Lá no exercício de aplicação, que está na página 250, você conhece alguma localidade, monumento ou construção histórica localizada em seu município? Você conhece? Eu conheço. E você, conhece algum? Algum monumento histórico e cultural no seu município, aqui onde nós moramos? Então, nós temos a igreja, né? A igreja matriz, nós temos o Palácio do Governo, nós temos a Praça do Garimpeiro, nós temos a Escola São José, que é um patrimônio histórico e cultural, nós temos a Casa da Cultura. Então, nós temos aqui várias construções que são consideradas patrimônios históricos e culturais. Em sua opinião, com suas palavras, existe em alguma localidade, monumento ou construção do seu município que deveria se tornar patrimônio histórico e cultural? Tem algo aqui na sua cidade? Tem alguma construção que você gostaria que fosse um patrimônio histórico e cultural do seu município ou da sua cidade? Se tiver, pode colocar aqui na questão número 2. Na página seguinte é o exercício proposto, que está localizado na página 251. Tá bom, meus amores? Eu vou deixar um forte abraço para vocês e espero que vocês tenham gostado da nossa história, né? Onde nós estamos falando sobre patrimônios históricos e culturais. É tudo aquilo que é valorizado, é tudo aquilo que conta um pouquinho sobre a existência, a evolução e o crescimento da nossa cidade. É tudo aquilo que é muito importante para a nossa cidade. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.